Muito bem, gente. Estamos aqui recebendo em nosso programa Cidade Repórter, que é algo que a gente faz sempre quando temos demanda da sociedade, da comunidade, de forma geral, e a gente traz sempre pessoas que estão ligadas, que estão envolvidas com o povo, para participar, para trazer esclarecimentos sobre assuntos do meio político, do meio social, da educação, cultura. Já tivemos várias entrevistas aqui nesse programa Cidade Repórter e hoje estamos aqui com o vereador Antônio Isídio, acertei? Isildo, mais conhecido como vereador Shampoo, da cidade de Logradouro, que vai nos apresentar hoje aqui algo que em primeira mão é um projeto que se tornou até um projeto polêmico na cidade de Logradouro, na Paraíba, e que algumas pessoas não tomaram conhecimento, a população em geral, e esse programa está aqui de uma forma democrática para apresentar esses projetos, o que rola na cidade de Logradouro ou em qualquer uma outra cidade aqui da nossa região, principalmente quando envolve dinheiro público, porque o dinheiro público, ele é um dinheiro que é do cidadão de bem, é do contribuinte. E as pessoas do município, elas precisam ficar sabendo como está sendo usado aquele seu imposto, aquele seu recurso, aquele dinheiro que você tão suadamente contribui para a cidade, e outros recursos também que vêm do governo estadual, do governo federal, e que também partem dos impostos que nós pagamos. Então tem um projeto polêmico na cidade de Logradouro que envolve justamente essa questão dos recursos e do teto de gastos, né? Porque a cada ano, tentar resumir de uma forma mais simples para quem está nos assistindo, cada ano a Câmara dos Vereadores vota um teto. É um valor que o prefeito, o gestor público, ele pode usar naquele período. E que no final desse período ele precisa prestar contas do que foi usado ou não e apresentar o que foi feito com esse recurso, e para que a população possa ficar sabendo, possa saber para onde vai, em que foi investido o seu imposto. E houve, por isso que é polêmico, gente, houve essa reunião em 2021, essa sessão, onde foi votado um teto de gastos para a cidade de Logradouro em 2022. E aí, que polêmica é essa envolvendo esse teto de gasto, vereador? Boa noite, Fran Emílio. Boa noite, os amigos que nos assistem. Eu quero aqui, em primeiro lugar, antes de entrar nessa polêmica, Fran, eu quero dar uma boa noite aos vereadores da cidade de Logradouro, ao nosso amigo Paraíba Tecido, né, o Wilson, todos os suplentes de vereadores, todos os vereadores da nossa cidade, e dizer a você, agradecer a você, a sua TV, por me convidar, né, para dar esse esclarecimento à população de Logradouro, porque, na verdade, como você falou, é um projeto muito polêmico, e eu quero aqui tentar explicar para você, funcionário público, para você, cidadão de Logradouro, como é mais ou menos esse projeto, para que alguns políticos ou alguma pessoa ligada ao político não fique em esquina culpando o vereador X, o vereador Y, que não foi pago o salário por causa dos vereadores, porque não aprovaram tal projeto, sem ter conhecimento de causa desses projetos. Então, Fran, eu tenho aqui em minhas mãos, né, um projeto de lei que o prefeito mandou para aquela casa pedindo mais dinheiro. Então, você veja bem que interessante. Vou voltar no tempo. Em 2021, né, para que a população saiba, os vereadores aprovam um projeto chamado LDO. E o que é LDO? É um orçamento, é uma prévia, é uma previsão do que vai ser gasto no ano seguinte. Então, em 2021, a Câmara Municipal de Logradouro aprovou
para que o prefeito gastasse na cidade em obras, em ação social e etc., na saúde, na educação, 22 milhões e 900. Então, veja bem, o projeto foi aprovado por unanimidade de 22 milhões e 900. Isso quer dizer que o prefeito pode gastar menos ou até mais, mas ele, se for um prefeito organizado, ele vai gastar menos porque é uma previsão. Pode ser que venha menos de 22 milhões e 900 e pode ser que venha mais. Mas quando se passa desse valor, ele só pode gastar se realmente o município estiver precisando em um estado de calamidade pública ou se ele fez várias obras e realmente o dinheiro acabou. Mas quando a gente fala de logradouro, Fran Emílio, eu não vejo esses gastos nesse valor que a gente aprovou. Por quê? Porque eu particularmente, faço as minhas observações, eu faço as minhas fiscalizações e tive a oportunidade, para você ter uma ideia, de conversar com o prefeito. E nessa conversa, eu cheguei para ele e perguntei: prefeito, o senhor quer matar, quer acabar com os vereadores de Logradouro, com os 9 vereadores? Ele disse: por quê? Porque a gente aprovou 22 milhões. Me diga aí, quantas obras o senhor inaugurou em 2022? Quantas casas o senhor fez em 2022? Quantas casas o senhor reformou em 2022? Quantas ruas o senhor calçou em 2022? Então, ele não me respondeu. Eu digo: prefeito, além disso, prefeito, o senhor gastou 22 milhões e 900. O senhor tem que ir a uma TV, uma emissora, explicar para o povo, dizer para o povo onde o senhor gastou 22 milhões, que o senhor está pedindo no projeto, está aqui o projeto, se vocês vão ver aí, que está aí, o projeto está aqui. Só interrompendo um pouquinho, vamos só recapitular. Essa questão do valor que é aprovado pela Câmara, que, como você falou, é uma previsão baseado em um gasto, um investimento que já havia tido anteriormente, né? Dentro daquele outro ano, não, o que é que se gastou, o que é que foi investido nesse ano? Foi X valor. Então, a previsão para o ano que vem, já que esse ano foi esse aqui, então a previsão para o outro ano é um valor um pouco a mais dentro daquilo que foi analisado, foi debatido, que seria ali um valor confortável para que se trabalhasse no ano. Desse modelo. Aí, mas você falou sobre a questão da fiscalização. A Câmara estava fiscalizando, vendo essa questão das obras, o que foi feito, porque é necessário haver essa fiscalização, né? Você faz uma pergunta muito importante, Fran Emílio, porque eu ainda bem que eu acredito que fui feliz nas minhas palavras. Eu faço a minha fiscalização. Agora, a Câmara Municipal Logradouro, tinha mês que não tinha uma sessão. E eu procurava entender o que era que estava acontecendo, mas o presidente, ele simplesmente dizia: não vai ter sessão hoje. Então, eu disse: isso não pode, aos meus companheiros, mas o presidente é quem determina. Tinha por mês, Fran Emílio, 4 sessões, às vezes tinha uma. Para se ter uma ideia, a gente entrou em recesso em novembro. Então, em novembro, parece que a gente só teve uma sessão, mas quando se tratou desse projeto, era marcado todos os dias extraordinária. Poxa, mas por que não tinha sessão e agora tem quase todo dia extraordinária? Agora, veja só, para aprovar um projeto, o prefeito pedindo dinheiro para pagar os funcionários, para pagar os fornecedores. Mas como? Como você disse, outra observação importante, antes de 2021, a gente aprovou 18 milhões e meio. Mas quando se
se corrige, como você falou, a gente viu que poderia ser gasto mais dinheiro, iria se precisar de mais dinheiro. Aprovamos 22 milhões e 900. Veja que aumentou quase 5 milhões. E agora, no mês de novembro, 30 de novembro, nós aprovamos um orçamento para 2023 de 32 milhões. Ou seja, mais 10 milhões em cima do que a gente aprovou em 2021. E outra observação, aqui, nessa previsão que é aprovada, está incluso tudo, aumento salarial, 13º, algumas obras, ação social, tudo. Mas eu perguntei, cadê as obras? Não tem nenhuma obra inaugurada. Tem, como o povo sabe, ou algumas pessoas, que ele calçou a metade de uma rua aqui, no conjunto Campo Novo. Campo Novo, que ele disse que em 5 meses ia calçar 5 ruas, mas em 2 anos calçou a metade de uma rua, um pedaço. Então, e gastou 22 milhões. Então, eu quero que o prefeito, junto com a sua equipe, com o seu contador, ele vai explicar ao povo. Agora, dizer que não tinha dinheiro para pagar os funcionários e a culpa era os vereadores, não diga isso não, prefeito, que Vossa Excelência foi para uma rádio, Talismã FM, em um programa de Adelso Souza, um profissional excelente, e disse que em 2022 o dinheiro estava na conta dos funcionários, porque ele tinha dinheiro na conta suficiente. E quando foi no dia 27, veio dizer a mim, pedir a mim para votar um projeto pedindo 5 milhões e meio. 5 milhões e meio, porque já tinha gasto os 22 milhões e 900. Então, só para quem está nos assistindo poder entender, acompanhar aqui o raciocínio. Foi votado esse valor, 22 milhões e 900. Em 2021. Para ele gastar em 2022. E aí agora, 30 de novembro, esse valor já tinha sido alcançado e o projeto polêmico, como a gente iniciou aqui o programa, o projeto polêmico é justamente esse. Além das sessões, que não tinha essa regularidade das sessões, mas começou a surgir as sessões extraordinárias para justamente aprovar um projeto pedindo mais 5 milhões para ser usado, 5 milhões e meio. E aí eu pergunto, qual era o argumento da gestão, no caso, do gestor, para que se colocasse um projeto desse? O porquê, que assim, pelo que você falou, atingiu o valor, mas ficou algum déficit, ficou algo sem se fazer para que ele pudesse colocar esse projeto na Câmara, é assim? Olha, justamente, o que ele alegou para mim foi que já tinha gasto 22 milhões e 900. Então, até aí ele está totalmente... É uma previsão, ele não pode gastar, pode até gastar, como eu estou falando. Se ele tivesse construído várias obras, calçado várias ruas, feito várias casas com recurso próprio, porque tem outra observação. O município de Logradouro, em 2022, aliás, quando o prefeito entrou na prefeitura, a gestão passada deixou em caixa mais de 2 milhões em caixa. Deixou uma frota de carro totalmente nova. E deixou mais de quase 2 milhões de emenda já pronta para ele gastar. E ele já conseguiu, segundo ele e os vereadores deles, quase 5 milhões de emendas. Como é que você consegue ter um montante de dinheiro desse, gasta 22 milhões, ainda vai pedir dinheiro para pagar funcionário? Ele tem que explicar isso para o povo, porque se tivesse obras, mas eu desafio ele, qualquer vereador do lado dele, para dizer em praça pública, em rádio, qual foi a obra inaugurada e o valor dessa obra. Porque, Frei Emílio, está aqui o projeto, ele está pedindo 5 milhões e meio. Aliás, ele pediu 5 milhões e meio. A gente tem a foto do projeto aí para colocar no ar? Boa. Coloca então, a foto aí, que quem assistir vai ver o documento já, aí fica mais fácil das pessoas visualizarem, né? Então, veja só, né? Aí está o projeto, tem o seguinte, o primeiro dia, ó. Considerando que a arrecadação, olha, interessante, antes de ler aqui, isso aconteceu por quê? Porque o país teve uma arrecadação maior. Então, para Logradouro, pensava-se que vinha até 22 milhões
900, mas veio até novembro mais de 24 milhões, e com dezembro chegava a 28 milhões. Então, se a gente aprovou 22, ele só podia gastar se a Câmara aprovasse. Agora, ele só podia gastar se ele realmente tivesse feito muitas coisas para gastar esse montante. Mas ele não fez, o povo de Logrador sabe disso, e alegou que gastou e estava precisando de 5 milhões e meio para pagar os funcionários, onde a folha de funcionário não passa de 700 mil reais um pouco. Então, eu até disse, Fran Emílio, prefeito, não faça isso com a gente, não. Quando a gente aprovar esse montante de dinheiro, de 5 milhões e meio, todo mundo vai dizer que a gente está botando dinheiro no bolso porque aprovou, é 5 milhões, não é 5 mil reais. Onde Logradouro não tem esses gastos, essas obras para ter gasto. Então, veja só, se precisa de dinheiro, quando se realmente se faz muito que gasta além do teto, mas ele gastou sem ter nenhuma obra, ele que se explique. Então, é triste, e se você observar o projeto aí pede aí, olha, ele pede assim, ó, considerando que a arrecadação geral do município... Coloca a foto novamente, Edlene. Para 2022 foi de 22 milhões e 900. Já foi arrecadado valores superiores a essa previsão projetada, atingindo 25 milhões 543.223 reais e 56 centavos. Veja só, até novembro, 30 de novembro, o município de Logradouro recebeu de FPM 25 milhões e meio. E com a previsão de dezembro, chegava a 28 milhões. Então, ele pediu de 22 milhões e 900, 24,16% em cima disso, que dá 5 milhões 532 mil. Ele pediu dizendo que não tinha mais dinheiro, que já tinha gasto 22 milhões. Como é que o prefeito gastou 22 milhões se não tem uma obra inaugurada em 2 anos? Mas estamos referindo a 2022. E interessante que ele diz aqui, ó, dessa forma, com todas as cautelas necessárias, solicitamos uma suplementação. Quando um prefeito solicita uma suplementação, é porque não tem mais nenhum centavo para gastar sem autorização da Câmara. Mas, para isso, ele tinha que ter serviço prestado para a gente realmente votar. Mas eu vou mais além. Esse projeto foi entrado na Câmara no dia 21 de dezembro, esse primeiro projeto, que ele pede 5 milhões. Depois da minha conversa com ele, que eu pedi a ele que ele informasse quanto era a folha de pagamento, quanto ele estava gastando, estava devendo ao pessoal, quanto ele estava precisando para comprar uns carros. Eu disse, prefeito, a gente até fez as contas lá, 700 e pouco, com 300, eu botei 500 mil reais com empresário, que ele compra, né, as coisas, que a gente chama de como que geralmente com material de expediente, coisas do dia a dia que precisa das secretarias, algo do tipo. Assim, fornecedores. Os fornecedores. Os fornecedores. Vamos lá, aí deu 1.350.000. Eu digo, fale com o seu contador, não faça isso com o Logradouro, não. É a única cidade da Paraíba que um prefeito pediu dinheiro. Porque, se você observar, nenhuma pediu. A gente tem uma cidade vizinha, Caiçara, que a arrecadação é o mesmo valor. O prefeito não pediu um centavo. E, ao contrário, paga 13º, férias e mais rateio. E Logradouro não tem nem rateio. É uma coisa absurda. Mas está aqui. Depois, ele mandou outro projeto para a Câmara. Essa conversa que eu tive com ele foi dia 27 de dezembro. Ele chamou, houve uma sessão no dia 28. E o interessante que o projeto que ele botou foi no dia 21 de novo. Ou seja, depois do dia 27, botaram um projeto com a data retroativa a 21.
é um erro atrás do outro. Eu não sei, eu já disse na Câmara e vou dizer aqui, vocês cuidado com o dinheiro público e com esses documentos mal feitos, porque isso complica. Aí ele fez aqui o projeto, aqui, ó, pedindo 1.775.000 reais. Para quê? Para prestação de serviço, 160 mil, folha de dezembro mais terço de férias, 874.235 mil reais. Encargos, 396.530. Fornecedores, 192.424. Aquisição de 2 veículos, 152 mil reais, totalizando 1.775.000. Então, veja como é um erro atrás do outro. Ele queria que nós aprovássemos 5,5 milhões. Depois que eu conversei com o prefeito e com o contador, caiu para 1.775.000 reais. Ou seja, se aquele valor, como o senhor bem frisou, é uma previsão que a Câmara vota, que a Câmara aprova, ou seja, se é uma previsão, pode ser que gaste um pouquinho menos e pode ser que gaste um pouquinho a mais, que é compreensível dentro daquele orçamento que se previu para aquele determinado ano. Certo. E aí houve essa polêmica que foi bem além. Bem além. Sem ter construções de nenhuma obra. E observação de novo. Isso aqui vale salientar que as obras que ele está fazendo, como, por exemplo, o campo, a reforma, o portal, depois de 2 anos que a ex-prefeita deixou o dinheiro em caixa, o portal tinha 60% já pronto. A escola modelo aqui já tinha 50% pronto. Tudo emendas. Não era do FPM. Então, isso é que está a pergunta no ar. Como ele gastou 22.900.000? Será que foi só dando feira, pagando água? Pagando aluguel? Eu fiz um cálculo aqui, porque quando você, boa observação, quando você aprova um orçamento, você já está incluindo, além do normal, já está pagando aumento salarial, 13º, férias, o que você imaginar. A prova é que a gente aprovou agora 32 milhões, ou seja, a gente botou 10 milhões acima de 22 milhões. Então, tudo que você imaginar está dentro, mas não tem uma obra, não tem uma casa, não tem um carro comprado com recurso próprio. Ele gastou esse dinheiro. Mas, mesmo assim, eu fiz um cálculo baseado nesse projeto aqui, que ele mandou, né, mostrando, só para o mês de dezembro, eu fiz em 12 meses, para 12 meses. Por exemplo, digamos que ele fosse pagar 12 meses de 800, né, como está aqui, a folha com texto de férias e tudo ao funcionário, 800 e pouco, 874 mil reais, se ele pagasse 12 meses de férias a todos os funcionários, todos, por ano daria 10 milhões, 10 milhões. Se ele pagasse 12 meses de 396 mil reais, que é os encargos, daria 4.755.000. Se ele pagasse 12 meses de 196 mil de prestação de serviço, que eu acredito que seja os garis, essas coisas, limpar mato, se ele pagasse 12 meses, daria 2.300.000 reais. Se ele pagasse 12 meses de 160 mil, daria 1.920.000. Se ele pagasse os 2 carros que ele comprou, que ele disse que comprou e faltava pagar, sabe quanto daria? Tudo isso, 21.300.000. A gente aprovou 22.900.000. Ainda sobrava dinheiro, veja bem. Aí ele vai dizer, pressionar algumas pessoas a dizer que não vai pagar o salário dos funcionários por causa de nós vereadores. Está aqui a prova. Se ele pagasse 12 meses de 874 mil reais, ainda tinha dinheiro para pagar o 13º mês
Não era só os 12 meses. Então, caro prefeito, caros vereadores, preste atenção. Não bote na cabeça do funcionário que é culpa do vereador Shampoo ou do demais vereador, não. Isso é um massacre com a cidade de Logradouro. Está aqui, tudo. Aí você imagina ainda pedir 5,5 milhões. E depois a prova é tão grande que a coisa está tão descontrolada, desgovernada, ninguém sabe como está sendo gasto esse dinheiro, que ele baixou para 1,7 milhão. Então veja que tem coisa errada, e muito errada, porque o cara queria aprovar 5,5 milhões e caiu para 1,7 milhão. E está tudo em ordem. Então, prefeito... E ainda tem a questão da data, que foi feito um outro projeto com a data retroativa. A mesma data do projeto dos 5 milhões. Eu acho que isso aqui tem um mal assombro. Nesse negócio tem um mal assombro. Ou estão fazendo o povo de besta. Porque o camarada marca uma sessão no dia... Apresenta um projeto no dia 21, aí no dia 27 muda o projeto, é outro projeto. O contador fez esse projeto, eu tenho certeza. Eu vou procurar saber disso aí direitinho, viu, prefeito? Porque a data está aqui. O projeto entrou na Câmara dia 21. Como? Então, vocês fizeram 2 projetos, tem mais projeto aí engavetado na prefeitura ou no contador? Estão brincando com o povo de Logradouro, com dinheiro público. Preste atenção. Pelo amor de Deus. Né? Então, Frei Emílio, eu agradeço, estou aqui para esclarecer qualquer outra pergunta, mas está aí a minha explicação, dizendo para você, logradourense, que isso aqui tem dinheiro. Ele não devia ter gasto esse montante de dinheiro sem prestar conta. Né? Quem é ligado na questão política, principalmente uma cidade pequena como Logradouro, que as pessoas, todo mundo ali se conhece, todo mundo já sabe qual o dia a dia de todo mundo, né? Se aparece um disco voador no céu, todo mundo está sabendo, não foi apenas uma pessoa que viu. Verdade. Porque é tão pequenininho que se aparecer, todo mundo vai ver. Mas, por exemplo, no dia da eleição, da escolha do novo presidente, que elegeu o Abimael Júnior como novo presidente da Câmara, a gente sentiu ali, eu estive lá para fazer a cobertura do evento, jornalisticamente, né? E a gente sentiu o clima na cidade, daquela expectativa, as pessoas estavam com um brilho no olho, querendo saber como é que ia ser a eleição, muita gente lá na própria Câmara, as pessoas acompanhando pela transmissão ao vivo em rede social. A gente sente que as pessoas vivem o momento. Então, esse momento agora, desse projeto, o senhor está trazendo a público agora para as pessoas, mas é algo que com certeza alguém também já está, a população já deve, não toda, mas boa parte já deve também estar sabendo dessas informações. Qual é o sentimento hoje das pessoas? Né? Você falou também a questão dos funcionários públicos, que foi alegado que não pagaria funcionário porque não teria dinheiro, porque a Câmara não aprovaria. Como é que está o sentimento hoje da cidade em relação a todo esse assunto sobre essa questão desse projeto? Fran, é uma situação complicada, porque é algo nunca visto numa cidade como Logradouro. O povo fica se perguntando, cadê o dinheiro? Como é que ele gastou 12 milhões e 900 se ninguém vê uma obra? Como é que ele está pedindo 5,5 milhões? Que folha de pagamento é essa que é 700 e pouco? E ele pede 5 milhões. Para quê? Fica essas perguntas no ar. Né? Agora, você veja bem. A gente está aqui. Eu não estou aqui, prefeito, ou pessoas ligadas ao prefeito, com aquela política antiga de meter o pau, não. Eu estou pedindo esclarecimento e dando esclarecimento à população de Logradouro, que eu fui eleito para isso. Eu não estou aqui querendo dizendo que sou contra você, não, prefeito. Eu estou lhe alertando, porque é dinheiro público. O senhor foi vereador 20 anos. O senhor sabe de qual é salteado a responsabilidade de cada um político. Eu só estou aqui cobrando o que o povo me cobra. Eu não estou aqui dizendo que você é isso e aquilo, não. Eu estou dizendo que você procure fazer a coisa certa, porque o povo não merece isso, não. O povo fica se perguntando, teve vereador por aí, eu tenho certeza, viu, vereadores, que estão assistindo, que vão assistir essa live, que alguém já lhe perguntou quanto você botou no bolso.
que votou nesse projeto de 1.700.000. Porque Logradouro não precisava de um montante desse para pagar funcionário, para pagar fornecedor. Eu tenho certeza, porque como você disse, eu vivo em Logradouro, eu convivo com a população de Logradouro, eu vejo o que o prefeito faz, mas o povo deu uma oportunidade a ele para ver o dinheiro de Logradouro circular em Logradouro. E o senhor ainda tem 2 anos, prefeito. Veja, o povo não merece isso, não. Eu tive conversando com o empresário Nildinho, ele é uma pessoa intelectual, uma pessoa ótima. Prefeito, esse cara, ele gera emprego e renda. Escuta esse camarada, esse empresário. Esse cara, ele tem boas ideias. Pense num camarada que, se eu fosse um prefeito, eu procurava ele, prefeito, o Nildinho do Bezerril. Que cara, rapaz, esse é um empreendedor. É o que Logradouro precisa, prefeito. Porque Logradouro precisa de emprego, de geração de emprego e renda. E faz 2 anos na sua administração que tem aquele dinheirinho um meio e outro não. Tem uma feira um meio e outro não. Quem está dizendo é o povo, prefeito. Isso é uma vergonha. Viu, Fran? O tempo aqui já está bem avançado, mas a gente quer deixar claro que aqui a gente tem o espaço aberto não só para o vereador Shampoo, mas para todos os vereadores da cidade de Logradouro que queiram também prestar algum tipo de esclarecimento, que queiram trazer informação para as pessoas da cidade, bem como a própria prefeitura, né? Também temos aqui o espaço aberto para o gestor, para o prefeito, para o departamento da Secretaria de Finanças, para contador, enfim, quem queira trazer o outro lado da história para explicar para a população o que é que aconteceu, por que dos projetos com a mesma data, qual foi o erro, o que é que aconteceu para vir 2 projetos com valores diferentes para uma mesma data, sendo que a sessão aconteceu dias posteriores. Explicar esses detalhes para que a população possa ficar sabendo, porque hoje nós não podemos mais viver nesse tempo de esconder esse tipo de coisa da população. A gente vive aí um mundo da transparência, das redes sociais, né? Antigamente era até mais difícil, porque era através de ata, documento. Se alguém quisesse saber de alguma coisa, tinha que procurar o secretário de Finanças para ir olhar aquele livro de ata, o livro da tesouraria, para mostrar ali nota fiscal. Então era bem complicado e a população não se interessava por esse tipo de coisa. Mas hoje a gente tem o portal da transparência, tem as redes sociais, né, que pode ali prestar contas, né, as secretarias fazer uma live, uma transmissão e prestar conta para as pessoas, mostrando os documentos, assim como foi mostrado aqui os documentos dos projetos. Então a gente deixa claro aqui que se o gestor público, o prefeito de Logradouro, também quiser o espaço aqui para se manifestar, para mostrar o seu outro lado, o porquê, e mostrar ali os projetos que foram feitos, como foi gasto, como foi utilizado esses 22.900.000 durante essa gestão de 2022, e também apresentar já algo de como ele pretende usar esses 32 milhões que já foi aprovado para o ano que vem, né? Então, aqui está um espaço aberto para que possa apresentar para a população que o elegeu e que paga os impostos, né? Que são os verdadeiros patrões da história, e esclarecer. Apenas é o que o vereador Shampoo está fazendo aqui, o que tantos outros deveriam fazer, não só em Logradouro, mas todas as cidades deveriam seguir esse exemplo que o vereador Shampoo está apresentando hoje aqui. Vereadores com coragem, que estudam o projeto. Que imagine só, se esse projeto tivesse chegado lá, o vereador Shampoo não tivesse estudado, não tivesse visto as datas, feito o cálculo, né, o trabalho, o dever de casa dele, esse projeto passaria e as pessoas de Logradouro iam ficar pensando, caramba, mais 5 milhões a mais, e os vereadores não viram isso, né? A gente não está vendo essas obras todas aqui que se precise de mais 5 milhões, então coisas desse tipo. E eu quero parabenizar o vereador por ter essa iniciativa, de ter feito a lição de casa, de ter feito o trabalho que as pessoas que votaram, que o elegeram, realmente estão esperando isso,
né, que faça isso, né? Eu acredito que essas pessoas hoje, elas estão se sentindo representadas, e dizer que o espaço está aberto para outros vereadores, para o próprio prefeito, de trazer os esclarecimentos e tantos outros assuntos, saúde, educação, cultura, entendeu? O espaço aqui está aberto e a gente quer agradecer ao vereador Shampoo e dizer que sempre que precisar, a nossa equipe aqui da Live TV está sempre à disposição. Frei Emílio, eu que agradeço de coração mesmo, e eu agradeço a Deus e as pessoas que votaram em mim e a população de Logradouro. Agora, antes de finalizar, eu lembrei de uma coisa, outro errozinho. Em todo canto do Brasil, Frei Emílio, se forma comissões no início da gestão de um presidente. E, segundo informações, o presidente, eu não sei quem mais lá, formaram uma outra comissão. Isso é inédito no mundo, formar uma comissão para aprovar um projeto. Tinha comissão, e as comissões têm 2 anos de validade. Só pode formar uma outra comissão o outro presidente, ou se o mesmo for reeleito. Mas não pode ser assim, menos de 2 anos. Mas eu estou sabendo, que eu não fui à sessão, que foi formada uma outra comissão, às pressas. Gente, não faça isso não, não brinque não. Não se brinca com essas coisas, com órgão público, com dinheiro público, não. Outro detalhe, Frei Emílio, a sessão parece que não durou 10 minutos. É uma coisa inédita. Gente, isso é dinheiro público. De 5,5 milhões, caiu para 1,7 milhões. Mesmo assim, em apenas 10 minutos, vapt-vupt, foi aprovado. Que é isso, meu povo de Logradouro? Então, Frei Emílio, eu lhe agradeço de coração a oportunidade que você está dando ao povo de Logradouro e a mim. E quero aqui desejar a você, logradourense, do fundo do coração, um ano repleto de realizações, e que Deus possa fazer de tudo um pouco de melhor na vida de cada um dos lares de Logradouro. Pois é, gente, nós ficamos felizes por mais uma vez estar aqui cumprindo o nosso papel dentro da democracia e trazer as informações que você aí do outro lado necessita, tá bom? Então, até a próxima. Se Deus quiser, a gente vai ficando por aqui com o nosso Cidade Repórter.